Boa noite, confreiras e confrades. É um prazer estar reunido nesse momento de lançamento do livro de Augusto dos Anjos, Tributo à Sua Memória. Gostaria de parabenizar os autores que contribuíram para a publicação dessa obra coletiva e principalmente o organizador, que é o Confrade Santiago, parabenizar pela organização e a contribuição científica para a academia. Embora seja o conteúdo literário, mas o conhecimento jurídico deve ser interdisciplinar. Inicialmente, ouviremos a exibição da música Paraíba Joia Rara. Essa música ela é reconhecida como patrimônio imaterial da Paraíba. E, nesse sentido, eu solicito a Bruna para disponibilizar a música Joia Rara. O sol nasce primeiro e tão desinibido, e a lua exibe um estrelado com tanta beleza, que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pôde ao som de Jackson bandeirar, ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar, a cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara, que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. O sol nasce primeiro e tão desinibido, e a lua exibe um estrelato com tanta beleza, que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pôde ao som de Jackson bandeirar, ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar, a cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara, que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Eu sou muito feliz, sou paraibano. O presidente Alberto Salles para suas considerações e da solenidade virtual Augusto Tributo à Sua
Meus caros confrades aqui presentes, depois de uma extraordinária apresentação desse hino da Paraíba, considerado patrimônio imaterial, nós partimos para outro tema, um tema que torna-se no Brasil e no mundo recorrente, por razões que conhecemos e não declinaremos. Mas eu me sinto, nós todos nos sentimos, certamente, no dever de fazer uma homenagem, um minuto de silêncio pelo falecimento de Flamarion Tavares Leite, ocupante da cadeira cujo patrono Rômulo Rangel, e João Nunes de Castro Neves, cujo patrono Vital do Rego, partiram, e eu peço que façamos um minuto de silêncio em homenagem a esses dois companheiros extraordinários que, infelizmente, de forma prematura, partiram desta vida. Já? Cumprimento a todos e agradeço a atenção dos que participam dessa solenidade através desta plataforma Zoom, confreiras e confrades, senhoras e senhores. Certamente, esta é uma importante sessão para nós, membros da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, que à altura dos 44 anos de fundação e 8 de reestruturação, não poderia festejar melhor que produzindo literatura. Livro Augusto dos Anjos, tributo à sua memória, insere-nos no contexto literário que transformou o autor do Eu e Outras Poesias num dos mais lidos e interpretados poetas da língua portuguesa. Destacadamente, apreciado por muitos de nós, sempre com citações à sua fantástica obra, onde desde cedo, com lume ao acessar a biblioteca do pai, a convivência no secundário do Liceu Paraibano e o bacharelado nos bancos da vetusta Faculdade de Direito do Recife, não impediram o dessabor marcado por adversidades tônica presente em sua breve existência. Livro cuja capa ilustra o cotidiano da infância e adolescência que o despertou para a genial cruzada. Ver-se no alto a capela que o espiritualizava com ensinamentos, o tamarindo, seu refúgio inspirador, e o caminho arborizado que conduz à sede do Engenho Pau d'Arco, lar dos Carvalhos Rodrigues dos Anjos. Hoje transformado em memorial, lembrando o que representou esplendor e declínio, com influência
na formação e traço de personalidade que fidelizou o apreciado poeta, centralizando as imagens, o brasão da nossa instituição, renovando-nos o desejo de vê-la cada vez mais fortalecida. Livro onde encontramos em cada uma de suas páginas versões que já habitam há um século o imaginário dos que apreciam poesia. Vejamos, vandalismo, primeira estrofe, aspas, meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde, em nome de amor em serenatas, canta a aleluia virginal das crenças, fecha aspas. Agradeço a participação dos que aqui subscrevem. Parabenizo por seus artigos que pormenorizam interpretações numa redação com fidelidade à técnica parnasiana, técnicas parnasianas e foco no estilo poético brasileiro de então, numa análise que devagou do mórbido e a similidade pontual com gigantes como o florentino Dante Alighieri. Livro cujo conteúdo vem somar cada um o que cada vez mais exaltamos ao paraibano do século XX. Muito obrigado. São as considerações que a presidência deseja fazer, mas passo nesse instante a palavra à semente desta ideia que brotou de um entusiasta da literatura jurídica, mas de um entusiasta da literatura geral, o vice-presidente desta casa, Itel Santiago de Brito Pereira, me surpreendia com a ideia a qual acolhi e daí distribuímos, não é, este sopro de empolgação para falar de um nome que honra a Paraíba e a faz ultrapassar fronteiras até do próprio país, com esta centeia plantada no passado, que ainda hoje é valorizada, respeitada, analisada e aplaudida. Com a palavra para a apresentação da obra, de Itel Santiago. Excelentíssimo senhor presidente Alberto Salles, minhas queridas confreiras, meus queridos confrades, demais ouvintes que, eventualmente, estejam participando dessa nossa reunião. Eis o livro que a Academia Paraibana de Letras Jurídicas lança hoje. Uma capa bonita, Augusto dos Anjos, tributo à sua memória. É um belo livro, de aproximadamente 180 e poucas folhas, escrito por vários acadêmicos que integram a nossa Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Concordaram, aceitando o nosso convite e participam dessa edição, o nosso presidente Alberto Jorge Dantas Salles, que fez o editorial da obra, e a contracapa, né, assim que chama, Alberto? O ex-presidente Ricardo Bezerra, com o texto Augusto dos Anjos é a expressão poética da justiça. A confreira Rita de Cássia, com o trabalho A Pedagogia dos Anjos e Demônios. Eu, com o trabalho Materialismo e Espiritualidade na obra de Augusto dos Anjos.
o confrade querido Ivo Sérgio com estilos literários na poesia de Augusto dos Anjos. Os confrades Carlos Pessoa de Aquino com Augusto dos Anjos, a ausência do advogado, e João Bosco Medeiros de Souza com Augusto dos Anjos como leitor, breves apontamentos. O confrade Josinaldo José Fernandes Malaquias, Poética, Ciência e Ontologia, é o título do trabalho dele. Everaldo Dantas Nobre, Augusto dos Anjos, um poeta diferente. Ovídio Lopes Mendonça, o paraibano Augusto por Augustos Paraibanos. Renato César Carneiro, A Sombra de Augusto. Jairo Rangel Tagino, Reminiscências Literárias do professor e poeta Augusto dos Anjos. Alexandre de Luna Freire, 17 de outubro. Augusto continua insondável e sempre manda lembranças. Valério Bronzeado, A Reconstrução do Eu na Poesia de Augusto dos Anjos. Cleanto Gomes Pereira, Eternidade do Eu e Outras Poesias. O Ayrton Magalhães Costa, Augusto dos Anjos e Nós. Renata Torres da Costa Mangueira, Augusto sendo Augusto. E Maria da Glória, Virgínio Barbosa, Crença Religiosa e Inovação Científica na Poesia de Augusto dos Anjos. Esse esforço coletivo nos coloca e coloca o nosso sodalício dentro da fortuna crítica do menestel da várzea do Rio da Paraíba, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, indiscutivelmente um dos maiores poetas da língua portuguesa. Poder-se indagar qual o sentido de uma academia de letras jurídicas incursionar na memoração do valor literário de um grande poeta. Eu diria, inicialmente, o seguinte, e escrevi isso na orelha do livro, que nas nossas reuniões presenciais sempre tivemos momentos agradáveis recordando versos, sonetos, poemas do poeta Augusto dos Anjos. É uma particularidade nossa, essa admiração coletiva por esse poeta que está para a Paraíba como Dante Alighieri está para a Itália. E se nós gostamos, por que não falar disso? A academia, entre suas finalidades, está no seu artigo 3º, tem por propósito a preservação da memória da nossa cultura literária. E Augusto dos Anjos faz parte da nossa cultura literária. Digo mais, a literatura, compreendida como a habilidade de criar e compor textos escritos ou orais sobre os mais diferentes assuntos, se faz a literatura quando o escritor se debruça sobre a legislação, a doutrina e a jurisprudência, quando atua como operador do direito. E se faz também quando se debruça sobre aquela
ânsia, aquele afã, aquele anelo, aquele desejo de harmonizar as palavras, porque a poesia é uma associação harmoniosa de palavras, de ritmos e de imagens. A poesia é a harmonização da linguagem. E o direito também tem o seu aspecto de técnica de harmonização dos conflitos que existem no convívio social. Dizia Tobias Barreto, quem só sabe direito não sabe direito. Uma academia de letras jurídicas, ela se engrandece, ela cresce quando ela também faz literatura. Fiquem certo disso. Literatura termina, literatura pura mesmo, por ser uma coisa tão grandiosa quanto o direito. Porque o direito ainda tem essa dimensão científica. E, como eu já disse em certa ocasião, o conhecimento científico se ampara, se escora em conjecturas sujeitas a refutações, sujeitas a contestações, e que exige, para ser ciência, que sejam repetidos os experimentos para até justificar o abandono ou a preservação de alguma cogitação inicial. Toda ciência é questionável e o conhecimento humano é sempre finito e a ignorância humana infinita. E a literatura, na prosa ou na poesia, é também, vamos dizer assim, uma expressão científica do estudo da alma humana, da compreensão do cosmos e da vida. Então, ninguém pode estranhar que uma academia de letras, mesmo sendo jurídica, se debruce sobre a obra de um grande artista da palavra, como foi o nosso incomparável Augusto dos Anjos. Todos os que participaram desse esforço coletivo estão de parabéns. E o meu pai disse que sempre gostou de ler, de estudar, de escrever, que viveu muito da vida dele dedicando-se à literatura jurídica e à literatura da poesia, da prosa, da história. Ele dizia que o que fica é o que a gente escreve. Um livro é a nossa palavra perpetuada. Nós somos seres transitórios. O que fica é a nossa parte espiritual e o livro é essa documentação. Por isso, Castro Alves, outro grande poeta brasileiro, dizia: bendito o que semeia livros, livros a mão cheia e faz o povo pensar, porque o livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Que essa obra ela sirva para divulgar o nosso aprumo nos nossos estudos, o nosso esforço para compreender as coisas da vida e, vamos dizer assim, o nosso bom gosto de apreciar a harmonia que sempre se encontra na poesia, a maior das expressões da literatura. Eu pretendo, senhor presidente, queridas confreiras, queridos confrades, dar outras sugestões e fazer o esforço que fiz para congregar um número cada vez maior dos nossos para fazermos obras semelhantes sobre os patronos das cadeiras, os fundadores, sobre temas de direito. Fiquemos certos de que, com esse esforço, nós estaremos dando continuidade à nossa Academia Paraibana de Letras Jurídicas,
que foi refundada para permanecer como um marco da cultura, da ciência de Upiano no estado da Paraíba e no Brasil. Era isso que eu teria a dizer nesse momento em que nós temos a alegria de trazer a público o livro Augusto dos Anjos, Tributo à Sua Memória, organizado e escrito pelos membros da Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Terminei minhas palavras, senhor presidente. Espero não tê-los cansado. Não cansou, porque as palavras foram precisas, oportunas, e nós já conversamos, todos praticamente já têm notícia, mas oficializaremos para o segundo semestre a conclusão de uma publicação, ou a publicação do livro que daremos e dedicaremos, que oficiaremos na academia, falando, trazendo a biografia dos patronos nas suas cadeiras. E estes nomes, que já são imortalizados pelas suas obras, precisam ser melhor cuidados por nós, e não temos ainda esse registro, e faremos este registro agora no segundo semestre, é nossa pretensão. Este lançamento literário, Augusto dos Anjos, Tributo à Sua Memória, não deixa de ser um momento da maior importância para estas reflexões. Por esta razão, eu entendo dever facultar a palavra aos presentes à live, na sua maioria, subscrevem artigos nesse livro que lançamos, mas até independente dos que não subscrevem, a palavra está facultada e será para suas breves considerações, para oportunizar mais falarem, está facultada a palavra. Pois não, diretor financeiro, o acadêmico Jairo Rangel Tagino, com a palavra. Em primeiro lugar, parabenizar, presidente, pelas suas palavras, nosso vice-presidente, toda a diretoria e, principalmente, fundamentalmente, todos nós acadêmicos que participamos de forma direta e indiretamente desta live. Serei rápido como os primeiros raios de sol numa manhã de verão e suave como o brilho do raio de um luar perante o nosso oceano. O importante dessa noite, senhor presidente, é ficar registrado, como está ficando, a continuidade desta academia. Em 1977, ela tinha a sua fundação e depois, logo após, ela ficou parada por quase que 36 anos. Em julho de 2013, ela foi reestruturada e a gente vê ao longo da gestão do ex-presidente Ricardo Bezerra e agora com a nova presidência do confrade Alberto Jorge, a continuidade de todo esse trabalho. Isso mostra que a Paraíba de Augusto dos Anjos, a Paraíba de Celso Furtado, a Paraíba de Ariano Suassuna, ela vem dando a sua contribuição cada vez mais e cada vez mais contundente em todo o território nacional. Então, quero deixar os nossos parabéns, quero deixar aqui registrado a minha gratificação e orgulho pessoal de fazer parte desta casa e de compartilhar com todos os confrades, mais uma vez, esse momento histórico
e a continuidade de todo o trabalho que vem sendo feito desde a nossa reestruturação, através agora da nova diretoria Alberto Jorge e do Eitel Santiago, perante a nossa APLJ. Está de parabéns a diretoria, está de parabéns a PLJ, está de parabéns todos nós, escritores, e principalmente, fundamentalmente, toda a comunidade jurídica e todo o território nacional, com mais uma obra, com mais uma extensão das biografias, das memórias e das reminiscências do grande escritor e grande poeta Augusto dos Anjos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Já encerrei, presidente. Obrigado, acadêmico Jairo Rangel. É mesmo uma responsabilidade a condução desta ideia de Afonso Pereira. Afonso Pereira é o autor da ideia. Ricardo e eu conduzimos essa tocha e não podemos deixá-la cair, nem apagar, porque apagaria o sonho e o projeto deste universo jurídico do Estado. E nós precisamos estar atentos a isso, como todos que participam, fazem parte da casa. A palavra continua facultada. Se me permite, presidente, posso fazê-la uso? Pois não? Ok. Vou mais uma vez saudar os nobres confrades e confreira, que já o tinha feito, mas vi que depois que eu saudei, entraram aí na nossa live o querido confrade Josinaldo Malaquias, a quem deixo o meu fraterno abraço, ao meu querido amigo Dr. Ricardo Bezerra, que foi durante um bom tempo o timoneiro mor desta casa, desta academia. Então, deixar o meu fraterno abraço para ele e dizer que a nossa entrevista está de pé. Tá bem? Bem, presidente, parabenizar os autores, né, desta obra, né, que enaltece, né, o grande poeta paraibano e, como disse Eitel, dos grandes poetas da língua portuguesa. Sem sombra de dúvida, Augusto dos Anjos é um dos grandes poetas da língua portuguesa. Então, isso é de significância, né, que a nossa academia está assumindo este timão, né, e fazendo o reconhecimento público, né, para o Brasil e para o mundo com o lançamento desta obra. E isso mostra que a nossa academia está viva, pulsante, nenhuma época em que vivemos, né, uma pandemia e que tudo é novo, em que tivemos por obrigações desta pandemia nos recolhermos ao aconchego do nosso lar a maior parte do nosso tempo, né, sob pena de falecermos. E aí já se foram dois colegas, né, dois confrades da nossa academia já se foram. E mais outros tantos, né, eu, Eitel, o Ayrton, salvo engano, já fomos acometidos por esta doença fatal e graças ao bom Deus sobrevivemos. Estamos aqui contando a história. Então, mas mesmo assim a academia está viva, está pulsante. O lançamento de uma obra desta envergadura, né, talvez neste momento não se dê a importância para ela, mas daqui a alguns dias ou alguns anos, né, esta obra será muito enaltecida por esta envergadura, né, e notadamente no momento de pandemia como este, que estamos recolhidos, estamos temerosos, né? Então isso é importantíssimo. Então, e gostaria de deixar aqui os meus parabéns sinceros, profundos, e enaltecer que continuemos com este trabalho, né? Talvez a academia não lance mais coisas em virtude destes tempos
em que estamos recolhidos. Mas que com o avanço, que eu observo, né, diariamente, o avanço da vacinação, que é o único remédio que existe para debelarmos essa pandemia, é a vacinação. Então, com o avanço dessa vacinação, hoje eu via um dos grandes cientistas brasileiros nessa área, ele fazia a previsão de que, ao final do ano, nós já podemos sair de dentro de casa. Né? Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Né? Podemos retomar paulatinamente a um convívio com mais tranquilidade, exatamente graças ao avanço desta vacinação que está ocorrendo. Então, portanto, meu caro presidente, caros confrades e confreira aqui presentes, quero registrar mais uma vez os meus profundos parabéns, né? E dizer que fiquei muito emocionado com a abertura, com a música que enaltece a Paraíba, e de coração partido, porque sou pernambucano, mas adotei a Paraíba e assim me considero paraibano. Então, muito obrigado pela palavra, fraterno abraço a todos, né? E ficam os meus parabéns. A palavra continua facultada a quem desejar, e o acadêmico Ivo Sérgio usará em seguida. Se alguém desejar fazê-lo agora. Presidente? Ou pois não? Eu estava aguardando a minha vez. A sua vez chegou. Aí, para não demorar, é porque primeiro eu quero fazer alguns agradecimentos e manifestar alguns parabéns. Pelos agradecimentos, a oportunidade de conhecer a nossa anfitriã tecnológica, a senhorita Bruna Bonfim, que permitiu o bom começo desse webinário e a manutenção. Então, a tecnologia permitindo que nós nos encontremos. Em seguida, eu estava observando a chegada de cada um, porque eu já havia instalado aqui o Zoom, e vendo aqui, primeiramente, Vossa Excelência, com um novo visual, um visual jovial, senhor presidente, é simultâneo à nossa confreira Glória Virgínia, que estava com óculos diferentes, um novo visual, que eu disse, mas quem é? Aí já veio o novo visual, como sempre, primorosa e na mudança do visual, sempre com estilo próprio de trazer a sua presença. O confrade Eitel tocando no aspecto existencial, porque passou, como também o estimado Boabudrã, narrando a saga de ter enfrentado a Covid, e também o mestre Josinaldo, com seu primor filosófico, que sempre me encanta, chegando aqui discreto, vendo aqui, não estou vendo mais agora, o Veverton, que é o Ayrton, também nosso companheiro já há décadas na atuação aqui em João Pessoa, o presidente Ricardo Bezerra também, um dos novos do web design, do web jornalismo, entre o direito e o jornalismo aí sempre inovando, o dinâmico e proativo, o confrade Jairo Rangel, com seu tino administrativo, com seus dons administrativos, o meu irmão, colega João Bosco, o confrade Evo Borges, com sua inteligência inigualável, ímpar, onde honra a tradição biográfica de vários ancestrais seus, aqui na história da Paraíba, no direito paraibano,
Então, faço esse registro de agradecimento. Enviei agora um texto que eu já não lembrava mais quando tinha sido publicado, ele está mal copiado, mas está completo, e me resgatou que isso teria sido publicado na União por volta de 76, 77, que está como reportagem na época em que eu fui muito jovem, editor do Caderno B da União, estava recuperando esse material, e esse trabalho só foi publicado no Festival de Areia, o qual eu não participei, que sequer foi convidado, foram publicadas essas plaquetes. Registro isso porque, se for possível conseguir ler esse texto que eu passei no Zap, seria o da monografia, o mesmo texto da monografia premiada. Já não sei ao certo. Tanto que, no trabalho que apresentei, eu fiz um outro texto porque não tinha localizado, não sabia se essa plaquete estava em Recife ou aqui nas minhas tralhas bibliográficas aqui guardadas. Escrevi um outro texto e depois me deparei com o trabalho do confrade Ovídio, que ele conseguiu essa plaquete. Eu fico honrado por ele ter resgatado algum trecho do que eu escrevi, que eu não lembrava mais, nem do texto, nem tenho mais quase nada daquela biografia. Eu lembro quando, então, eu demorei uns dias e não tinha localizado a plaquete, eu ia aproveitar, porque não tinha mais condição de lembrar o que tinha lido de Augusto. Então, eu escrevi um texto longo ao redor de Augusto, que, na verdade, foi um artifício literário de entrar por uma perna de pinto e sair por uma perna de pato sobre Augusto dos Anjos. Fiz aquele arrodeio todo e, no fim, não falei nada de Augusto. Eu preferi trazer à tona quem, na verdade, foi, e um paraibano que nós não estamos dando importância a ele, que eu reputo, na primeira metade do século passado, dos maiores intelectuais da América Latina, que é Jorge Soares, o que fez o prefácio de seu livro. O dicionário dele é atualizado em filosofia até a década de 50, que logo depois ele não fez sequer o prefácio, já foi edição pós-mortem. Mas quem ler o que ele deu como um prefácio é uma síntese da filosofia ocidental. Só há, simultaneamente, ao meu ver, a esse trabalho dele, o Sintoticon, dirigido por Mortimer Adler e uma equipe de várias centenas de pessoas que trabalharam nesse dicionário de filosofia. Basta ver, e aí é que nós devíamos ver como a Paraíba, ele foi o homem que resgatou mais algumas poesias da primeira edição do Eu, mas escreveu um artigo por volta dos anos, ou foi 27 ou 28, ou foi 40, 41, por cima, acho que foi 27, um trabalho ainda pincelado sobre Augusto. Esse trabalho, se procurar na hemeroteca digital, vai se encontrar. Ele que foi quem tornou possível Augusto não ter sucumbido com seus poemas para a vida toda, porque ele conseguiu fazer a edição de Eu e outras poesias, que não são todas. Há um grande questionamento. Se for possível verificar a hemeroteca de 1900 a 1914, ele tem trabalhos, sonetos publicados em jornais de fora, como jornais de Alagoas. Não tenho nunca uma certeza se tudo que está em outras poesias, as outras são todas. Isso, a crítica, na época, a coletânea da época, o que foi colegido na época, sobre Augusto, não há como, sem fazer essa investigação e publicações jornalísticas, dizer com exatidão que as outras são o resto ou todo outro
portfólio que Augusto fez. E isso já é possível hoje, graças à internet, saindo-se a fazer essa pesquisa. Veja-se que em bibliotecas relativas a livros, não estou falando em bibliotecas, já há biógrafos de Augusto que nós não conhecemos nem mencionamos. Essa disputa intelectual, não só daqui, mas externamente, no Sul e em outros lugares, cada um querendo escrever a melhor biografia de Augusto. Então, resta justamente essa grande discussão como objeto literário científico para ser feita a análise de Augusto com objetividade na sua parte literária. Tem outro, o famoso Santos Neto, que esteve aqui durante um tempo e depois teve que sair por contingências políticas, como Augusto e seus irmãos. Como a maioria dos literatos paraibanos, se não tem conta própria e não tiveram um apoio quase que governamental, não conseguiram sobreviver na imortalidade. Há um outro exemplo também, que eu encontrei esse livro para comentar rapidamente, fazer o recenseamento, basta lembrar José Saldanha de Araújo, que é a única pessoa que veio trabalhar sobre o livro dele, só consegui um, porque ele esteve envolvido na Revolução de 30 como juiz de direito pelo interior. Mas é um livro que inaugura também, como o Perillo de Oliveira, o modernismo lá na Paraíba. Então, são autores esquecidos. Já Saldanha, eu fiz a resenha, mandei para Rui Leitão, e ele lembrando que era o irmão de uma avó materna, e a única pessoa foi o próprio Deusdedit que estudou. Como também outro, o Joaquim da Costa Ribeiro, que na década de 50 lançou um livro também na época do romantismo, em que os sulistas sempre procuram ficar à frente ou ultrapassar os méritos literários dos demais. Então, quando eu falo essas coisas, é sempre na linha de lutar, de enfatizar a paraibanidade. Então, nós temos outros autores, e aí a iniciativa de Vossa Excelência, senhor presidente, doutor Itel, vice-presidente, de nós resgatarmos os nossos patronos, os nossos fundadores. Isso aí é fundamental, que é a finalidade da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, que me chamou a motivação de participar dela, e não outra. Imortalidade é preservar os nossos ancestrais na Academia. Essa é a linha que eu me filio. Por outro motivo, eu não pertenceria. Eu pertenceria a outra associação qualquer, de lazer ou de discussão política, de qualquer outra coisa. Então, a minha perspectiva na academia jurídica e literária é de congregar a literatura, especificamente, que, na verdade, boa parte da literatura paraibana de seus méritos eram de bacharéis de direito. Não havia ninguém com mestrado nem doutorado em literatura nessa época. Nossos professores eram autodidatas, como Flósculo da Nóbrega, como Azias Gomes, como vários outros. E outros que conseguiram o apogeu literário fora da Paraíba, embora tenha tido aqui a sua formação básica. Penso que a Academia Jurídica assim irá sobreviver, persistir, sem antagonismos subjetivos que não importam. Acho que o momento é de transição, de muita transição. Penso que o passado morreu e o futuro foi antecipado. Por isso que nós estamos naquele dilema, voltar para casa para a nova era da sociedade de serviços do mundo digital. A recordação retrô, o vintage de prática forense do velhos tempos de nós que atuamos naquela de ralar a barriga no balcão, atrás da justiça, isso não vai voltar mais. A quarta revolução industrial chegou, antecipando toda a nossa mudança. Penso que nós pensarmos em
continuar, pelo menos durante algum tempo, nesse convívio virtual. Na verdade, eu não gosto muito, não. Eu gosto ainda de telefonar, bater aquele papo ou se encontrar para tomar um café. Mas nós temos que, por condições pessoais de saúde, nós temos que aceitar essa transição. É uma nova revolução, a meu ver. É uma nova revolução, que não, no meu modo de ver, sociologicamente, não tem comparação. Nós estamos agora na era que a ansiedade, que foi o fruto da sociedade industrial, se transformou em densas angústias. Então, temos que conduzir, deixar esse exemplo. Aqui e acolá, doutor Josinaldo Malaquias, fico pensando em muitas conversas que temos, muitas situações de suas exposições da sociedade do existencialismo do século XX, mas esse cenário eu não tenho qualquer indício de previsão de como vamos ficar durante algum tempo. Nossos estilos de vida, nossos status, nossas relações, na microfísica do poder, na microfísica dos pequenos grupos de relações. Então, é só um lineamento à guisa de sociologismo para nós enfrentarmos esse momento. As perdas dos nossos colegas, que também nos permite ficar apreensivos, quando não muito angustiados, pelo que estamos vivendo. Então, desculpem eu ter, porque o confinamento dá isso, você acumula tanta ideia que no momento que tem a oportunidade de ser ouvido, aí desembesta, colocando para fora esses conflitos. Então, meus agradecimentos pela oportunidade da fala, minhas desculpas por ter antecipado, eu preferia aguardar, ouvir mais, e, na verdade, eu sou mais leitor do que escritor. Eu estou lendo uma coisa e vejo outra coisa interessante, já vou ler outra, e não paro para refletir muito. Sou curioso por natureza. Então, eminentes confrades, eminentes amigos, colegas, eu só tenho que dar parabéns por essa iniciativa, já na expectativa da próxima. Muito obrigado. Presidente, agora eu já estou com... A sua intervenção você é extremamente... toma ao conteúdo do livro que lançamos nessa noite, nesse noite. Ivo, eu estou acompanhando e sei que a troca de mensagens enviadas via chat salvou a sua interrupção de fala, o que perderíamos nós. Você já terá a fala antes. Eu quero apenas cumprimentar, porque não o fiz, Josinaldo Malaquias e Ricardo Bezerra, que foram os últimos a entrar, mas volto a palavra e faculto a você, Ivo, depois dessa, como já disse, dessa explanação do acadêmico Alexandre Luna Freire, que soma ao trabalho hoje produzido e lançado. Veja que cita o patrono dessa publicação, de Augusto dos Anjos, que foi, na realidade, que representou, na realidade, o amigo sonhado, não é? Um homem que teve todas as costas lhe dadas e este amigo resgatou sua obra, publicou em 12, me parece, 1912. Em 14 estava partindo para outro andar, deixando toda esse barulho em torno de seu nome, que a tendência é só continuar crescente, doravante. Jorge Soares. Eu quis dizer, e me faltou o sobrenome, mas faltou pela presteza que queria mencionar. Jorge é citado em vários instantes, ou quase em todos os textos desse livro, mas precisava que o fosse, porque representou muito para que ele existisse e que fosse tão observado e tão analisado. Ivo, com a palavra. Muito
obrigado, presidente. Eu me surpreendi anteontem à noite lendo uma crônica do sempre lembrado, aplaudido, reverenciado, o maior dos cronistas brasileiros, um cidadão chamado Rubem Braga. Uma crônica onde ele manifestava a sua admiração e a sua preferência por alguns poetas brasileiros. Quando chegou ao nosso Augusto dos Anjos, Alexandre, veja o que foi que Rubem Braga escreveu. Como me choca, aspas, como me choca, aliás, como você gosta, aspas abertas, Alexandre, como me chocava aquela ousadia de palavras, a misturar a miséria ao sublime, o esterco à estrela, a podridão do túmulo, a beleza da vida. Foi só esse parágrafo. E, a meu sentir, ele não precisou dizer mais nada sobre Augusto dos Anjos. Eu, bem rapidamente, para finalizar, porque eu gostaria de ouvir o doutor João Bosco, o Ricardo, o Josinaldo, enfim, eu, quando concluí o meu texto sobre uma análise dos estilos literários que permeavam a poesia de Augusto dos Anjos, eu escrevi o seguinte: as elucubrações críticas negativas, e ninguém é infesso a críticas, as elucubrações críticas negativas sobre a obra de Augusto dos Anjos, nada importa. Ele mesmo previu em um dos seus sonetos, aspas, quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Em seu poema Budismo Moderno, pronunciou: dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo, mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. No hoje, em que uma pandemia ceifa milhares de vidas em todos os quadrantes do mundo, aqueles, e são tantos, que perderam entes queridos na desigual batalha contra a letalidade de um vírus ainda desconhecido, se fossem perguntados sobre a criatura humana, a vida existencial, iriam responder para seus interlocutores e para si próprio com a voz do poeta. Andam monstros sombrios pela estrada, e pela estrada entre estes monstros ando. Diria melhor, nos tempos de agora, anda algo sombrio nas estradas das nossas vidas. E a conviver com esse feroz, desumano, perverso monstro, andamos todos nós. Muito grato pela atenção de todos os meus queridos e admirados confrades. Continua facultada a palavra para suas considerações. Professor Josinaldo Malaquias. Pronto, está bom o som? Bosco. Pronto. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esta rara oportunidade
dada pelo doutor Eitel Santiago, que ao me solicitar este modesto texto, eu vi esse convite como um sino que, na sua plangência, nos convida a ir a um culto sagrado. E aqui, começando essas saudações, fico feliz em ver aqui o presidente Alberto Jorge, o ex-presidente Ricardo Bezerra, tão circunspecto aí. Vejo aqui o doutor João Bosco, esta pessoa aqui tão serena, o meu fraterno amigo e confrade Alexandre de Luna Freire, que às vezes exagera na bondade que eu atribuo aqui a bondade e admiração recíproca que tenho pelo mesmo. A Jário, a minha sempre amada e querida Glória Virgínia, pessoa aqui que nós temos que reconhecer este trabalho que Glória faz, que eu digo, se for possível, eu me dirijo a ela de joelho, porque se tem uma pessoa abnegada por essa academia, é Glória Virgínia, sem desmerecer mais nenhuma pessoa. Boabutran Imperiano, ao meu mestre Ivo Borges também, a quem trocamos certas opiniões e que me esclarece muito com sua cultura jurídica. E aqui feito estas saudações, e também a minha Bruna Bonfim, que está aqui, olha. Ela conseguiu rir agora, não estava rindo, não. Porque ela está aí na técnica, coisa que eu admiro muito, que, como ressaltava o confrade Alexandre, ela já faz parte dessa quarta revolução industrial. E com esta pandemia, só em ver o semblante destes confrades é motivo de felicidade para mim. Não poderia, de jeito nenhum, perder esta oportunidade de saudar, de agradecer e de desejar a todos, de acordo com a crença que tem, que Deus os ilumine, que Deus os mantenha assim, nesta linha de pensamento, produzindo a literatura mesmo, que são coisas que fazem parte da eternidade das academias. E, desde já, quero saudar essa brilhante iniciativa de o próximo número ser dedicado aos patronos. E, assim, se falasse mais, seria um insulto a tão memoráveis e grandes inteligências. E, assim, eu termino aqui estas modestas palavras, que são mais um desabafo de alegria e de felicidade. Muito obrigado ao acadêmico Josinaldo Malaquias, mas penso que também foi solicitada a fala pelo acadêmico João Bosco. Oi. Sim. Será uma honra ouvi-lo. Pois não. Gostaria de parabenizar a nossa academia pela publicação da coletânea, que, na verdade, é uma obra de fôlego, se a gente vê com devido cuidado. Até porque eu considero que o objetivo de uma academia como a nossa é exatamente esse tipo de publicação, né? Não só vendo a literatura a partir de um olhar paraibano, digamos assim, mas a literatura como um todo. Literatura jurídica e literatura, né? Mas à medida que se puder conciliar a literatura com a literatura jurídica, isso também vai ser muito importante. Nesse sentido, eu quero agradecer ao confrade, meu amigo de 30 anos, Eitel Santiago, que foi quem me fez o convite, pessoalmente, para contribuir com um artigo para a publicação dessa academia, dessa coletânea, melhor dizendo. Isso, para mim, foi muito importante, porque eu confesso que eu não sou um leitor costumeiro de poesia, quer dizer, poesia propriamente dita, eu entendo pouco, né? Quer dizer, em se tratando de poetas, eu tenho mais, digamos assim,
intimidade com a obra de Castro Alves, de Manuel Bandeira e de Mário Quintana, que são os poetas que eu tenho, digamos assim, tenho lido, certo? De forma que Augusto dos Anjos, para mim, que eu, evidentemente, eu já conhecia a qualidade dele através de leitura de poesia, de poemas esparsos dele, mas não da obra como um todo. Então, foi uma oportunidade para eu mergulhar, digamos assim, na obra de Augusto dos Anjos e concluir por mim mesmo que é um poeta diferente, é um fenômeno até, certo? Quer dizer, eu acho que realmente merece, e se não fosse por nenhum outro motivo, eu já me daria por satisfeito de ter me obrigado a ler, a estudar Augusto dos Anjos, de certa forma, descobri-lo, não que eu não conhecesse, mas eu não tinha um estudo sistemático, para sistematizar o meu estudo sobre ele. Então, isso aí eu agradeço a Itel particularmente sobre isso. Então, para finalizar, fazer votos que a academia promova novas publicações, e eu tomo a liberdade, desde já, de sugerir um título para o ano que vem, que seria um título sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna, 1922-2022, né? Em que poderíamos, talvez sob forma de uma coletânea também, alguns colegas escreveriam sobre a Semana de Arte Moderna de 22 como um todo, alguém escreveria sobre os reflexos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, aqui na Paraíba, né? De forma que eu acho que fica aí a sugestão para, quem sabe, para o ano nós enfrentarmos isso, porque penso eu que no Brasil todo serão muitas as comemorações sobre o evento, né? A gente pode, a meu ver, dividir a literatura brasileira em dois períodos, de antes de 22 e depois de 22. Ainda que haja pessoas que acham, que consideram que a Semana de Arte Moderna não teve esse vamos dizer, não serve, esse parâmetro de divisor da literatura brasileira, mas eu ainda acho que não só da literatura brasileira, como da arte brasileira como um todo, a gente pode considerar antes de 22 e pós-22. Então, agora, passados 100 anos, eu acho que será muito justo que nós nos debrucemos sobre isso. Bom, então, agradecendo mais uma vez, desejando uma boa noite a todos, viu? Eram essas palavras que eu queria dizer. Obrigado. Agradeço e considero extraordinária a sugestão em torno do centenário da Semana de Arte Moderna ocorrida no Brasil. Eu penso que essas discussões são necessárias. É preciso trazê-las todas à mesa da academia para discutirmos. Esse ano falaremos, não é, sobre as biografias, escreveremos sobre os nossos patronos, e para o ano teremos que ter mesmo uma ideia, uma razão que justifique mobilizar, sobretudo, mobilizar, para que juntos consigamos, quem sabe, reinventar, juntar forças, ideias, para, de novo, juntos publicarmos mais um livro, e assim vai se crescendo nos objetivos de produzir literatura jurídica ou simplesmente literatura pela Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Eu ainda cumprimento presidente Zelton Magalhães e Renato César Carneiro, que também se juntam a nós. E a palavra está facultada a quem não fez uso ainda. Presidente, eu já fiz uso, mas eu gostaria de falar e dizer que tenho que me retirar. Eu tenho, nesse período agora, eu estou participando de um curso, continuo estudando, que já iniciou agora às 20h30, né?
Então, é online também, então, o que não vai permitir eu continuar aqui. Foi honroso contar com sua presença. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da participação, saudar ao confrade Renato César, que chegou agora há pouco, e deixar o meu fraterno abraço para ele, e dizer que estou muito feliz com essa noite, com esse lançamento, né? E que possamos fazê-los mais lançamentos em breves, né? E que essa academia ela está viva e pulsante. Então, meu muito obrigado a todos, né? Muito obrigado, presidente, pela honra de poder participar desse lançamento belíssimo. E a outra pergunta, como faço para ter os exemplares? Eu gostaria de adquirir pelo menos, no mínimo, uns 5 exemplares, até para poder presentear amigos outros. Estão aonde, presidente? Por favor, faça a propaganda de onde podemos adquirir o livro. Todos os presentes já adquiriram seus livros. Eu ainda não, eu gostaria de fazê-lo. Mas aí você receberá todas as orientações através do WhatsApp logo mais. O farei ainda nesta noite a você. O Glória Virgínia, a secretária-geral, fará. Tá certo? Mas sem livro então você não ficará. A sua empolgação no lançamento justifica qualquer esforço. Viu? E foi um prazer. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Ainda retomo. Faculto a palavra a quem desejar. Presidente Alberto Jorge. Pois não. Presidente Alberto Salles, demais confrades e quem participa deste evento. Fico muito feliz em ver a academia viva, atuante, como sempre foi o sonho de Afonso Pereira, apesar de toda a situação que ocorreu no seu período anterior. Parabenizar a presidência pelo livro magnífico, coordenado por Dr. Itel Santiago, uma mente brilhante, que realmente engrandece a academia, que traz Augusto dos Anjos como um tema para a seara jurídica. Isso é muito bom. Dizem que as palavras voam, mas a tecnologia mostra que as palavras estão agora sendo registradas, estão sendo quase que materializadas. E isso nos permite fazer esse registro histórico para a eternidade. Passamos da era do papel para este momento virtual e estamos mostrando aqui que a junção do livro físico com o trabalho virtual permite a gente juntar o passado com o presente e mantermos em mente o exercício da nossa função, principalmente acadêmica, de cultuar as letras em todos os seus aspectos. Quero apenas agradecer a todos as citações que fizeram ao meu nome, fiquei muito sensibilizado e, com certeza, a academia tem o seu prumo certo aí nas mãos do nosso presidente Alberto Salles. Apenas agradecer a todos e desejar que os próximos eventos ocorram o mais breve possível. Muito bom ouvi-lo, Ricardo. Muito bom ouvi-lo. A sua presença é uma espécie de animação a todos nós. Todos conhecemos o seu empenho na reestruturação e todos reconhecemos a importância de tudo isso. A sua presença, hoje que já conversamos, já entabuamos uma colaboração mútua ao centenário de José Lins do Rego. A academia irá sugerir nomes a pedido da coordenação deste evento para que sejam julgadores de crônicas, de poesias, de contos que ocorrerá lá no Espaço Cultural. Pois bem, eu quero também acrescentar um agradecimento todo especial, porque não posso deixar de fazer esse registro, pela parceria. Eitel sabe bem disso, porque o trouxemos para a mesa das
das primeiras conversas, a Sal e Terra, através do seu diretor Davi, este cidadão foi de enorme gentileza com tudo isso, e nós o agradecemos pelo carinho, por toda a atenção que nos dispensou, embora acometido também por este mal do vírus, da Covid, ele e alguns dos seus principais auxiliares, mas felizmente estamos aqui lançando o livro que já tem uma expressiva distribuição dentre os acadêmicos e mais tarde também estará nas bancas da Livraria do Luiz, Sebo Cultural e etc. Ainda continua facultada para nós caminharmos para o encerramento, se alguém ainda desejar fazer uso. Roberto, essa palavra, presidente. Renato César Carneiro. Bem rápido. É apenas um recado para nosso queridíssimo Ricardo Bezerra. Zé Américo um dia escreveu que a falsa modéstia é uma mentira que nós pregamos a nós mesmos. É mais hipocrisia do que humildade. Ricardo, a entrevista está bombando, viu? Eu recebi já inúmeras mensagens pelo WhatsApp e pelo meu e-mail, viu? Bombando. Cuidado com o comercial de Ivo, Ricardo, eu vou computá-lo. Mas veja só, o acadêmico Renato César Carneiro, que é um dos entusiastas de todas essas manifestações, que toma a academia com a palavra. Boa noite a todos os confrades. Eu faço abraço em cada um de vocês, na pessoa do presidente, parabenizar a ação da academia e também feliz em vê-los com saúde a todos, passando esse momento difícil, um momento histórico difícil, e dizer que é uma satisfação revê-los por aqui, ainda que de forma virtual, mas pedir desculpas pelo atraso, porque estava com meu filho numa consulta médica, e por isso que mais cheguei a tempo de ouvir as palavras finais do Dr. João Bosco e a sua proposta sobre o centenário da Semana da Arte Moderna. E deixar esse abraço aqui a cada um dos colegas, que eu não vou citá-los aqui, porque vislumbro a cada um, vejo cada um através desta forma virtual e registrando essa importante ação da academia com todas as dificuldades dessa pandemia, desse momento difícil em que vivemos, mas é uma demonstração de que a nossa academia ela está viva e pode ficar mais viva ainda. Parabenizar o seu presidente por essa ação. Parabéns a todos nós. Um abraço a todos. Muito obrigado, acadêmico Renato, pelas suas considerações. Eu quero lembrar, ainda perguntar se há alguma disposição de comentar ou de pontuar alguma coisa, mas eu penso que já caminhamos para o encerramento, já temos aqui o tempo suficiente para matarmos um pouco da saudade dos encontros. Afinal de contas, eu peço a compreensão da academia para este momento em que, por infelicidade, a segurança está aqui na virtualidade, os encontros presenciais não são recomendados ainda, e nós temos que ouvir a maioria, e a maioria da academia entende dessa maneira. Então, nós, por obediência aos decretos, por uso do bom senso itinerante, porque temos assistido coisas terríveis acontecerem, fatalidades, vidas que ceifam com esse momento de pandemia, nós teremos mesmo que nos curvar a estes fatos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu quero só dizer que caminhamos para, no próximo dia 22, elegermos o futuro ocupante da cadeira 43, cujo patrono é o ministro Falcão,
Dejaci Falcão, e faremos essa eleição através de duas modalidades: o envio do voto até 48 horas que antecedem a data pelo e-mail, e a presencial, que acontecerá para um número restrito de acadêmicos, uma vez que a opção será o e-mail, mas o que realmente fizer presencial acontecerá na sede da nossa academia, na antiga Faculdade de Direito. De maneira que, além disso, teremos as duas sessões saudades para os acadêmicos falecidos recentemente. Estamos aguardando os prazos que são regimentais para tal, e então vamos realizando as nossas lives, vamos realizando estes encontros que não deixam de ser encontros enriquecidos. Vocês hoje conseguiram, além deste livro extraordinário, que não me canso de mostrar, porque, vejam, até a junção dessas fotografias opinamos, e este símbolo que junta todas elas, que é, na verdade, a responsabilidade de mantermos acesa a chama desta Casa de Letras Jurídicas, e haveremos de fazê-lo. A ideia do acadêmico João Bosco é extraordinária, como já disse. Acho que deveremos conversar com muita atenção, porque não trataremos de um fator isolado, trataremos de uma revolução que tomou conta realmente da história cultural desse país. Havia antes uma realidade e passou a haver outra, porque a mobilização foi muito grande e a importância foi muito grande, e nós precisamos estar atentos a isso. Nós somos uma casa com mentes aqui demonstradas, não é? Ampliadas, mentes que não se limitam ao nosso território, mentes que faz-se pequenas para não parecer tão grande como elas são, não é? Isso no trocadilho de Augusto, aliás, de Alcides Carneiro, que dizia: a Paraíba faz-se pequenina para vingar, faz-se grandiosa para vingar-se de ser tão pequenina. E é assim que nós procedemos. Nós queremos, na verdade, as ideias, que elas cheguem, como chegou a ideia de Eitel Santiago de Brito Pereira, e nós demos apoio e juntos chegamos ao lançamento desta primeira obra. Chegaremos às demais, se Deus nos permitir, porque é Deus quem permite tudo nas nossas vidas. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a presença dos que estão através da internet nos acompanhando. Esse programa será exibido pelo Facebook e pelo YouTube, e nós cumprimentamos a todos, lembrando que somos esta casa receptiva às ideias e casa que procede exatamente, né, jurídico-literária. Muito obrigado e dou por encerrada a sessão.